Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu editei essa foto da aurora boreal para sair disso e chegar nesse resultado usando apenas o Lightroom Classic. Vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver essa edição. Então eu já estou aqui com a foto aberta no Lightroom e a minha primeira providência vai ser corrigir essa distorção causada pela lente olho de peixe com a qual a foto foi feita. Então, para isso, a gente vem no subpainel Correções de Lente. A primeira opção é Remoção de Desvio Cromático, e essa opção já está habilitada porque essa correção já foi feita na própria câmera. E eu clico aqui em Ativar Correção de Perfil e perceba que o esperado é que o Lightroom aplicasse um perfil de correção automaticamente. Ele identificasse os metadados da lente utilizada nessa foto e aplicasse esse perfil de correção automaticamente. Isso não acontece, às vezes porque é uma lente genérica, às vezes porque é uma lente muito antiga e o Lightroom não consegue encontrar um perfil que corresponda a essa lente. Então a gente vai fazer isso manualmente. Aqui em marca, eu vou escolher a marca com que a foto foi feita, do equipamento com que a foto foi feita. E aqui no meu caso foi a Canon. E ele então encontra um perfil que ele julga ser adequado para corrigir essa foto. Perceba que ele aplica aqui um perfil de correção para a lente RF 16mm. Ela diminui a distorção, mas não resolve completamente. E isso é natural porque não foi feita, a foto não foi feita com essa lente, foi feita com uma lente olho de peixe. Então eu vou abrir essa caixa de modelo e eu vou achar aqui um perfil nessa lista enorme de perfis que corresponda melhor a uma lente olho de peixe. E aqui talvez a EF 15mm seja mais interessante. Percebe, eu tenho aqui Canon EF 15mm f2.8. Vamos escolher esse perfil e ver qual é o resultado que a gente obtém. E veja que está bem melhor, a correção de distorção ficou bem melhor, bem mais próxima do que eu desejo. E é claro que eu ainda tenho a possibilidade de ajustar a opção de distorção manualmente nesse slider aqui embaixo e melhorar ainda mais essa correção. E aqui na vinheta também remover ou incrementar aqui a vinheta caso seja necessário. O slider de vinheta eu acho que a gente não precisa mexer, vou deixar aqui no 100, que é o padrão. E agora o que eu quero fazer é alinhar esse horizonte. Então eu vou vir aqui na ferramenta de crop e fazer o ajuste do horizonte, alinhar o melhor possível a foto. Então veja, a gente tinha isso e agora a gente tem isso. Então a gente tem uma foto agora muito mais interessante. Acho também que a gente pode, nessa ferramenta de corte, agora olhando melhor, tirar um pouco desse primeiro plano que ficou muito extenso. Então tem uma área de gramado aqui na frente, nesse primeiro plano, que pode não ser interessante. E eu vou ajustar a janela de corte para remover esse elemento mais iluminado aqui à direita. E com isso eu removo, melhoro um pouco esse primeiro plano, tiro um pouco dessa área de gramado que não tem muita informação aqui no primeiro plano. Vou tentar melhorar ainda mais a distorção aqui com o slider de distorção no subpainel de correções de lente. Então, vou tentar alinhar o melhor possível esse primeiro plano para eliminar de fato a distorção causada pela olho de peixe. E de novo, voltando aqui no crop, vamos melhorar ainda esse horizonte, tentar alinhar ainda um pouco melhor esse horizonte. Perfeito, eu acho que está ok. Eventualmente a gente pode voltar a qualquer momento aqui para resolver o que for necessário. A próxima etapa aqui vai ser remover essa cerca que tem aqui no campo, né? Então eu vou pegar a minha ferramenta de remover, vou utilizar a opção, o modo de funcionamento remover. Esse modo de funcionamento com IA generativa habilitada utiliza a inteligência artificial para remover objetos. Acho que essa a melhor opção e a mais eficiente, a mais rápida aqui para essa situação. Então eu vou ajustar o tamanho do meu cursor para a área que eu quero remover, vou pintar
uma vez que a gente tira o dedo do mouse, a gente entra nessa janela de refinamento da máscara e aqui eu posso adicionar mais áreas a essa máscara para remover todas a madeira da cerca, enfim, essas estacas da cerca simultaneamente. Então eu vou pintar cada uma delas e assim que eu tiver concluído a pintura da máscara, eu clico em aplicar e a inteligência artificial vai remover isso para mim. Vamos esperar alguns segundos até que o Lightroom trabalhe para a gente ver o resultado. Perfeito. A inteligência artificial trabalhou e a cerca foi removida. Acho que o trabalho foi feito de uma maneira bastante satisfatória. Eu tenho aqui 3 variações, perceba, eu tenho essa opção de variações e eu tenho 3 opções de remoção, né? O Lightroom me dá 3 opções de resultado, mas acho que todos os 3 são exatamente iguais, não há nenhuma necessidade de alterar essas variações. Vamos fechar a ferramenta Remover e agora a gente pode começar nos ajustes básicos. Fechar aqui o subpainel de correções de lente também e vamos para o subpainel básico. Eu vou começar aqui aumentando levemente a exposição. Eu quero ter um pouquinho mais de informação na montanha. É claro que o que me interessa mais nessa foto é a aurora boreal, mas a montanha aqui pode ter um pouquinho mais de detalhe, então eu abri um pouquinho, aumentei um pouquinho os valores da exposição, e é claro que o tom verde deve ser predominante nessa foto, então eu vou diminuir um pouquinho os valores de colorir, justamente para a gente ter um pouco mais de intensidade nesse verde. Vamos abrir um pouquinho os valores de sombra, justamente para a gente ter um pouco mais de informação aqui na montanha, então eu vou abrir os valores de sombra, aumentar os valores de sombra, diminuir um pouquinho realces e brancos. Acho que o ajuste básico está ok. Vamos para a presença e aumentar um pouquinho a textura e a claridade. Quem sabe um pouquinho de desembaçar bem de levinho. E é claro, vibração um pouco mais intenso e um pouquinho só de saturação. Então a gente já tem esses ajustes básicos feitos. Vamos para a curva de tons para tentar aumentar um pouquinho mais o contraste geral da foto. Então aqui eu traço essa curva em S e vou fazer isso de uma maneira bastante sutil nas áreas de baixas luzes, porque lembrem-se, eu aumentei os valores de sombra justamente para ter um pouco mais de informação na montanha, aumentei inclusive a exposição para ter um pouco mais de informação na montanha. Se eu arrastar o extremo esquerdo da curva muito intensamente, eu vou perder toda essa informação. Então, eu vou trabalhar de uma forma bastante sutil aqui nas áreas de baixas luzes, mas nas áreas de altas luzes eu posso ser um pouco mais intenso, fazer um ajuste um pouco mais intenso, porque aí eu trago um pouco mais de luz aqui para a aurora boreal. Depois disso, vamos no subpainel de detalhe para ajustar a nitidez de entrada. Então aqui eu vou aumentar os valores do slider de nitidez, eu vou aproximar a foto numa ampliação de 100%, pressiono o Alt, clico no slider de raio e aqui eu consigo perceber exatamente aonde esse slider de raio está atuando e vou aumentar esses valores até que eu perceba que as arestas têm uma nitidez interessante, mas não criei nenhum halo ao redor das arestas. Perceba que se eu arrasto o slider de raio muito intensamente para a direita, um halo claro vai se formando ao redor das arestas da montanha, e eu não quero isso. Então eu vou aumentar aqui, para essa foto, acho que alguma coisa aí perto de 1.8, 1.9 pode ser interessante. E agora faço o mesmo com o slider de detalhe. Aqui no slider de detalhe a gente está trabalhando nas áreas de altas frequências, então aqueles pequenos pontinhos que se repetem com mais frequência na imagem, e se eu aumentar muito os valores de detalhe, eu começo a ter uma intensificação do ruído que eventualmente possa haver na foto. Essa foto foi feita com ISO mais alto, foi feita com ISO 3200, perceba aqui embaixo do histograma, a gente tem essa informação. Então eu vou aumentar o detalhe até que eu tenha um pouco mais dessas informações de altas frequências visíveis, mas eu não quero
fazer isso de uma forma muito intensa. Então perceba que aqui a textura da pedra começa a ser incrementada, mas o ruído eu não quero que apareça. Então aqui para essa foto um detalhe mais ou menos em torno de 30 ou 31 pode ser interessante. Por fim, eu vou tirar a ampliação da foto, pressiono Alt, clico no slider de máscara e vou remover esse efeito de nitidez de onde eu não quero, que é basicamente do céu, dessas grandes áreas planas da foto. Então eu não quero que essa nitidez afete de uma forma muito intensa o céu, inclusive porque eu não quero ruído nessa área. Então, talvez uma máscara aqui perto de 55 seja interessante. E temos aí a nossa nitidez aplicada, veja, era assim, ficou assim, era assim, ficou assim. Vamos devolver a foto para ampliação normal. E agora a gente pode partir para as máscaras. O que eu quero nas máscaras? Eu quero aumentar essa luminosidade do céu da aurora boreal e também quero ainda mais aumentar aqui a informação na montanha. Acho que esse primeiro plano ele está muito claro e a gente pode também diminuir um pouco a importância desse primeiro plano na foto. Então vamos lá na ferramenta, no grupo de ferramentas de mascaramento, e a minha primeira providência aqui vai ser criar um degradê linear justamente para diminuir a luminosidade desse primeiro plano. Então escolho a ferramenta de degradê linear, traço esse degradê de baixo para cima, para que eu tenha a possibilidade de diminuir um pouquinho a exposição desse primeiro plano. A gente alinha o degradê conforme a necessidade, ajusta a amplitude da grade para tornar as bordas desse degradê mais ou menos suaves, mais ou menos definidas, e aqui eu vou diminuir a exposição e apagar um pouquinho esse primeiro plano, porque eu quero que toda a minha atenção seja conduzida aqui para o céu, né? Depois disso, então, eu vou trabalhar aqui no céu. E posso também fazer um degradê linear. Vou ampliar aqui o painel de máscaras para a gente ver isso melhor. Então, clico no botãozinho de mais, escolho a opção de degradê linear e arrasto agora de baixo para cima esse degradê linear, porque eu quero que esse céu fique mais iluminado, né? Tenha mais destaque na foto. Mas o fato é que, ao traçar esse degradê linear, eu vou afetar a montanha, e eu não quero isso. Perceba, eu vou habilitar aqui a opção de sobreposição da máscara para a gente ter essa informação mais visual. Perceba que uma parte desse degradê linear está afetando a montanha. Eu não quero isso, eu quero remover a montanha dessa seleção. Então eu vou clicar no botão subtrair e vou escolher a opção selecionar assunto para ver se o Lightroom é capaz de identificar a montanha como o assunto principal da foto. Se ele não conseguir fazer isso automaticamente pela inteligência artificial, eu vou fazer manualmente. Então perceba, clicando aqui em assunto, eu vejo que o Lightroom não conseguiu localizar a montanha como sendo o assunto principal. Ele localizou essa parte aqui à direita, não resolveu o meu problema. Então eu vou remover essa máscara de selecionar assunto, excluir assunto 1 e vou fazer isso de outra maneira. Posso utilizar um pincel, por exemplo. Então clico em subtrair, escolho a opção pincel, habilito a opção de máscara automática. Dessa maneira o pincel vai respeitar, ou vai tender a respeitar as arestas da área onde eu estiver pintando, e vou pintar aqui sobre a montanha. Então veja como eu estou removendo a máscara dessa área da montanha, dessa área mais alta da montanha. Vamos ver agora como ficou a minha pintura, perceba. Então agora o meu degradê não afeta a montanha, afeta apenas o céu. Então, nesse momento, aumento um pouquinho a exposição e aqui vamos desabilitar a opção de mostrar sobreposição. E aqui, como eu ia falando, o verde vai predominar. Eu posso aumentar um pouquinho o contraste dessa máscara e também aumentar um pouquinho os valores de sombra. E aqui todo o meu esforço é para fazer o céu ficar mais brilhoso, né? Mais iluminado.
aumento os valores de realces, aumento os valores de branco e acho que agora a gente tem um resultado mais interessante. Bom, nesse momento, talvez trabalhar de forma seletiva, localizada aqui nas luzes da aurora boreal seja interessante. Eu posso utilizar basicamente qualquer ferramenta para isso, mas eu vou optar pelo degradê radial, é normalmente a minha ferramenta mais utilizada, então clico no mais, crio uma nova máscara de degradê radial, vamos fechar aqui o painel de máscaras para a gente enxergar isso melhor, e eu vou criando degradês radiais nas áreas em que eu quero iluminar. Talvez essa região aqui da aurora boreal, vamos só alinhar ele à posição e aumentar também esse degradê. Perceba que é um degradê bastante suave e aqui eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Eventualmente eu posso ajustar a suavidade das bordas. Perceba que se eu diminuo a difusão, eu começo a ver muito claramente os limites aonde o degradê está sendo aplicado e obviamente não é isso que eu quero, né? Então eu posso ajustar essa suavidade das bordas, mas fundamentalmente eu quero ir clareando em intensidades diferentes essa aurora boreal para dar justamente um volume para essa área. De novo, clico em mais, escolho novamente um degradê radial e vou criando esses degradês radiais de maneira que eu possa seletivamente ir ajustando a luminosidade de cada uma das áreas aqui do céu. Então, em algumas eu vou clarear um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Aqui eu posso introduzir um pouquinho mais desse tom verde. Aqui no centro do céu vamos também criar degradês radiais aqui nessa área. Então o processo é sempre o mesmo. Vou criando máscaras e aplicando esse degradê radial nas áreas que eu acho que pode ser interessante justamente para criar volume. Não tem uma regra, é uma questão aqui de gosto, de interesse. Não tem nada que me obrigue a fazer de uma forma ou de outra, ou aplicar em um lugar e não aplicar em outro, né? É tudo de acordo aqui com o que eu acho que pode ser interessante para a foto. Então, perceba, as máscaras, sem as máscaras a foto era assim, com as máscaras ela está ficando assim. E eu vou fazer mais alguns desses degradês radiais em mais algumas dessas áreas. E como eu falei, poderia utilizar outras ferramentas. Eu poderia, por exemplo, utilizar o pincel para fazer isso, né? Então, é apenas uma questão de gosto. O uso do degradê radial é apenas uma questão de gosto. Então, vamos ajustando isso, aumentando a exposição em graus diferentes pelo céu. Em alguns deles eu acrescento um pouco mais de verde, em outros não. Acho que nessa grande área aqui à esquerda a gente podia diminuir um pouquinho a luminosidade ao invés de aumentar. Então, mais uma vez, um degradê radial e vou posicioná-lo na melhor maneira possível. Enfim, acho que pode ser bem maior esse degradê. Vou diminuir um pouquinho a foto para eu ter a chance de aumentar ainda mais. E aqui vamos diminuir um pouquinho essa área do céu para a gente criar um pouquinho mais de contraste, de volume. Acho que o mesmo pode ser feito aqui nesse canto superior esquerdo. Clico em mais, degradê radial e traço esse degradê radial aqui nesse cantinho. E vamos ajustando até que eu fique aqui satisfeito com o resultado. Perfeito. Vamos aumentar a foto para a gente ver. Então veja, tínhamos isso e agora temos isso. Tínhamos isso e agora temos isso. Vou dar um pouquinho mais de luz aqui para essa montanha. E aqui a gente já viu que não adianta utilizar a ferramenta de selecionar assunto, porque o Lightroom não vai localizar a montanha como sendo o assunto principal da foto. Então eu vou aqui utilizar a opção de selecionar objeto e manualmente vou dizer para o Lightroom o que eu quero que seja selecionado. Nesse caso, a montanha, eu vou aumentar o cursor. Perceba, essa ferramenta de máscara trabalha de duas maneiras, com uma seleção ou com um pincel. E nesse caso, acho que o pincel é a melhor opção para fazer essa seleção.
Então eu seleciono toda essa montanha e o Lightroom vai localizar as arestas, ou pelo menos vai tentar localizar as arestas, e veja que ele faz um trabalho bastante interessante, localiza toda essa parte central da montanha, deixa de fora essa parte lateral, mas o que me interessa realmente é essa parte mais central aqui da montanha. E aqui aumentar um pouquinho a exposição e talvez aumentar um pouquinho os valores de sombra, para ter um pouco mais de informação nessa região mais central da foto. Então veja, sem as máscaras a gente tinha isso, com as máscaras a gente tem isso. Vamos sair aqui dessa área de máscaras, voltar para os ajustes gerais e vou fechar aqui todos os subpainéis só para a gente ganhar um pouquinho de espaço. E veja, a foto era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma forma aí no seu trabalho, eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente. Isso nos mantém aqui animados e motivados para continuar produzindo material para o YouTube. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.